chuta para onde foi a maior parte do ouro e dos recursos do Brasil. Essas coisas foram destinadas para construir, pasmem, o Brasil. E uma das coisas sobre essa roubaram o nosso ouro que eu acho muito engraçado, né? Que um amigo meu uma vez falou, isso aí é um dia da Vale, Guilherme. Todo esse negócio que falaram, roubaram o ouro, eu falei, isso é 2 dias da Vale da Vale. Então porque, tipo assim, na verdade, os caras não roubaram o ouro e usaram o ouro ainda para construir o Brasil, basicamente. Mas é que roubar é do mesmo modo que você... A narrativa do roubar, é isso que eu quero ir na essência do negócio, mais do que porque roubaram. Pelo que eu entendi antes, os caras faziam assim, ó. Faziam os índios cavar, pegar o ouro, colocar no navio e eles levam para Portugal. Essa é o meu entendimento de escola. Então vamos em alguns pontos. Em primeiro lugar, se eu te der uma mina de ouro, você já vai ver que não é tão simples. Vamos supor que eu pegue uma mina e falo, ó, parabéns, Kaique, agora você é dono de uma mina de ouro. Vou ter que contratar 1000 pessoas, picareta. Começa daí a brincadeira. Sim. E depois, agora se vira, agora acha um mercado. As coisas são muito mais complexas. Imagina que você... Primeiro, pensa o Brasil agora só uma mata. E você vai desembarcar aqui com uma mata. Esse é o primeiro começo da história. 1.500 homens contra 10 milhões de habitantes, né? Só. E aí agora você tem que forjar uma cidade e um país. E você vai encontrar as pessoas. E aí veja que quando você entende isso, você começa a entender o heroísmo das pessoas que chegaram. Ah, não, mas eles odiavam os índios. Imagina, algumas histórias, né? Então... Aqui em São Paulo, as pessoas se orgulhavam em ser parte da nobreza paulista, de ser descendentes da Isabel Dias. Isabel Dias é uma indígena. É uma indígena. Fundadora de Santana do Parnaíba. Que as pessoas eram fãs e falavam, eu sou descendente de Isabel Dias, com orgulho. Um dos maiores heróis da fundação do Rio de Janeiro era o índio Araribóia, que foi batizado Martim Afonso, que lutou para expulsar os franceses aqui do Brasil e proteger a fé. Alguns índios aqui em São Paulo, eles eram mais eruditos que os portugueses, porque eles foram educados por São José de Anchieta, que passava para eles latim e cultura clássica e tantas outras coisas. Então, uma primeira cena que quebra essa visão mais infantil do Brasil você, para contar o cenário completo, já teria que contar agora de índios nobres, que as pessoas se orgulham, índios guerreiros que lutaram para forjar esse mesmo Brasil, índios que foram construir estradas, índios que eles mesmos partiram expedições para acabar com o canibalismo, com tantas coisas. Mas os índios... Mas o que a gente está dizendo, então, é que essa história dos portugueses descerem aqui e os índios serem escravizados ou dizimados, isso não aconteceu? Mas é que boa parte da população brasileira tem descendência indígena. Sim. Então já não tem como ter dizimado todos os índios, as pessoas, obviamente, se casaram e tiveram filhos. Não é que abusos não foram feitos ou coisas ruins não foram feitas. É claro que teve alguém que foi laçado, teve alguém que foi morto. Ninguém está dizendo que essas coisas não existem. Você, claro que vai achar coisas assim. Deus do céu, tem muitos abusos sendo cometidos no Brasil atual, entendeu? A história, ela não é rósea. Não é que as coisas são todas limpinhas e não tinha bandeirantes muito brutos ou qualquer coisa. O ponto todo é que você não forja um país. O Brasil seria muito diferente etnicamente, inclusive, ou tantas coisas, se fosse simplesmente um grande genocídio. E tem também uma questão... Todo mundo seria europeu. Basicamente isso. Sim, sim. Como a gente vê em algumas colonizações de outros países europeus onde não teve mistura. O Gilberto Freire, né, que um grande autor aí, né, brasileiro, sociólogo, o Gilberto Freire, ele fala exatamente isso na obra dele, Casagrande Senzala, que a grande força de Portugal no Brasil foi o quê? A miscigenação. Porque como que Portugal se expandia? Pelos casamentos. Né? Então nós vemos, até mesmo essa narrativa assim, de portugueses extremamente avessos aos índios e tudo mais, ela não se sustenta na realidade. De novo, né, o que o Freire falou, eu concordo plenamente. Nós temos que partir do que? Da realidade. E assim, existem pessoas ruins, mas não é impossível que existam só pessoas ruins. Né? A gente não pode partir do pressuposto na história do Brasil, na colonização e tudo mais. Tinha gente boa. Tinha gente que tinha cuidado, que tinha trato com os outros. Tinha muitas pessoas heróicas incríveis, na verdade. Exato. Pessoas que entregaram a própria vida para construir esse país. E todas as pessoas estão sentadas aqui agora falando português. E usando roupas, Deus do céu, né? E que, claro, conseguem ir para casa e às vezes ligar o ar-condicionado. Imagina que coisas, né? Isso só foi feito porque pessoas tantas entregaram a vida para construir o país, para forjar ele. Sim. Pessoas essas que atravessaram o oceano, pessoas essas que botavam, imaginam que era um São José de Anchieta, um homem que vinha com uma capa preta pro meio da mata para ensinar latim para os índios.
Cara, até antes de a gente aprofundar aqui, o que era esse Brasil antes de tudo isso, cara? Era uma galera que, tipo assim, era uma galera já civilizada, era uma galera que vivia em oca, existia uma mini civilização, existia um idioma popular que eles falavam, qual era a língua, qual que é... São várias tribos, são vários idiomas. Boa parte desses idiomas nós só temos a gramática deles, porque justamente os jesuítas ou os portugueses ajudaram a estabelecer. Mas eram populações ágrafas. O Brasil não tinha nenhuma população indígena que sabia ler e escrever. Era todo ágrafo. Eles falavam a língua deles. A primeira gramática foi a gramática tupi que José de Anchieta fez. Então José de Anchieta ele foi aprendendo a língua dos índios e ele estabeleceu as regras gramaticais do tupi. E isso também é uma coisa muito interessante. No Brasil, durante um bom tempo, a língua geral não era o português, era o tupi. E depois foi um decreto do governo de Portugal que estabeleceu o português como língua, mas não era comum. Por exemplo, existem bandeirantes da história aqui do Brasil que não falavam português. Eles falavam tupi, eram filhos de portugueses com mulheres indígenas e falavam tupi. Não sabiam sequer falar o português porque o tupi, ele tinha lá as suas regras e tudo mais. E aqueles que eram educados nos colégios jesuítas falavam português, falavam tupi, aprendiam latim, né? Então, tinha toda essa questão. E uma coisa que é interessante pensar desse início do Brasil foi a integração, né? Então isso derruba um pouco, a gente olha para a realidade, isso derruba um pouco essas narrativas, né? Quando a gente olha assim, é lógico, o Brasil seria muito bom se tivesse uma história linear, é uma história cheia de contradições, mas tem, né, muita gente boa, muita gente heróica. Nós vemos um caso interessante, São Paulo mesmo. Quando os padres jesuítas chegam a São Paulo, eles sobem do litoral para São Paulo, e aí chegando aqui a São Paulo, o cacique Tibiriçá, ele gostou muito de um jesuíta, que era religioso, já ia ser padre, não era padre ainda ordenado, mas era um estudante de teologia, religioso de batina, e ele gostou muito, que é o caso da Isabel Dias. E o Tibiriçá gostou dele e falou assim, então você vai casar com a minha filha aqui. E entregou a mão da filha. E aí, para explicar para o indígena, poxa, o sujeito é religioso, ele vai ser padre, ele não pode casar. E o Tibiriçá falou, não, se vocês quiserem ficar aqui, pode falar do Deus de vocês, pode dar catequese, pode fazer tudo, mas a minha filha tem que casar com esse sujeito aqui. E aí pronto, né? Aí enrolou ali a coisa. Aí como que eles explicaram a situação? O padre Manuel da Nóbrega falou, o negócio é o seguinte, nós temos um cacique também do outro lado do mar, que chama Padre Inácio de Loyola, é Santo Inácio de Loyola. Falou, nós vamos ter que escrever para o nosso cacique e perguntar se ele pode casar. Aí explicaram para Santo Inácio, falou, ó, ele é religioso, mas o pedido do índio, e eles, para a cultura deles é uma aliança. O que Santo Inácio falou? Falou, pronto, está dispensado dos votos, casa com ela, tem os filhos aí, você vai fazer um trabalho melhor se casando com ela do que se você ficasse padre e tal. E ele sai mesmo da Companhia de Jesus, vira juiz, vira tabelião, né? Se casa com a Isabel Dias e ela vai fundar Santana de Parnaíba, enfim. E assim outros nobres, né? Por exemplo, a rainha Sílvia da Suécia, hoje em dia, ela é uma descendente do Tibiriçá, o cacique Tibiriçá de São Paulo. Então tem sangue indígena, né, numa casa real europeia, né, a rainha Sílvia da Suécia, né, e a futura rainha da Suécia, que é a princesa Vitória, também terá sangue indígena brasileiro num trono europeu, né, hoje em dia. Inclusive, se ela descobrisse isso, podia se fazer super bem para a Suécia, imagina? Pois é. Ela acorda com... Essa história que ele contou é a história mais brasileira que eu já ouvi na minha vida, e essa é a beleza do Brasil.